A vida é um sonho e o morrer é o acordar. Que lindo. Comecemos com a sábia frase de Arthur Schopenhauer, que disse: a vida é um sonho e a morte o despertar. Eu poderia inclusive dizer: a vida é um sonho e a morte o acordar. Eu poderia alterar essa frase de Arthur Schopenhauer e dizer: a vida é um sono, sono, e a morte o acordar. Que lindo. Mas mais lindo e profundo é o discorrer. Eu espero que todos estejam preparados. É tão profundo que você vai ter que assistir muitas vezes para entender. Como eu disse ontem, o sábio ama o silêncio, guarda segredo e é sensato, sabe julgar, discernir. Isso é sensatez, bom senso. E o silêncio é porque ele sabe ouvir e dá valor para cada palavra. O tolo nem mastiga, não é assim? O tolo toma pouco líquido, nas coisas físicas, biológicas. E o tolo não mastiga. Os médicos dizem que nós precisamos mastigar no mínimo 39, 40 vezes cada colherada na boca. Cada colher cheia de alimento na boca ou cada porção de pão que colocamos na boca tem que ser mastigada, degustada. Nós temos departamentos em nossa língua. Deus fez separação nos pedaços da língua para a gente sentir o doce, o salgado, o azedo. Que lindo isso. E falando em metafisicalidade, não é a mesma coisa? Falando em metafisicalidade, não devemos nós apreciar, degustar? Você já viu que as pessoas nobres e elegantes, quando elas vão se alimentar, elas não fazem como os tolos. Os ignóbeis, você dá uma excelente, caríssima comida para ele não faz diferenciação. Ele come com a boca aberta mesmo, mastigando e sem saber a diferença. Mas os bons degustadores, e quanto mais nobreza e elegância, cultura, ele sabe degustar um bom café, um bom vinho. Ele sabe a diferença dos temperos, dos condimentos. Aqui em casa eu sou apaixonado por café. E o bom sábio sabe degustar o aroma de uma erva mate, a diferença de uma erva para outra, seja a paixão do chimarrão, do café, do vinho, seja a paixão das massas. Para ele, todos os pães não são iguais, cada pão é muito diferente. O sábio ele tem sensibilidade, percepção, e o sábio, se ele pudesse, eu, por exemplo, se pudesse, iria para o Marrocos, para a Índia, como eu trabalhava para Dubai e via minha chefe tendo a oportunidade de ir no mercado das especiarias, no souk das especiarias. Eu ficava encantado com aquelas fotos, aqueles vídeos, eu queria experimentar todos aqueles temperos e condimentos. Eu sou endoidecido por temperos, por perfumes, por aromas. Por isso que eu tenho velas aromáticas. Porque o sábio ele tem essa tendência de velas aromáticas.
de sentir o cheiro da alfazema, das flores, das plantas, das árvores. O sábio é aquele que está passando e tira uma folha ou uma florzinha para sentir o cheiro. Por quê? Percepção que eu falei ontem, sensatez, percepção aguçada. Percepção aguçada. E eu amo condimentos e temperos. Então você tem que degustar sim, amando cada palavra que está sendo dita, cada tempero, cada aroma. Está exalando, está degustando, está comendo, se alimentando. É assim que tem que ser. O tolo não. O tolo não dá valor porque ele não sabe o valor. Ele não tem discernimento. Como pode alguém sem discernimento dar valor para alguma coisa? Não dá. Não é verdade? Vamos lá. Ele foi um importante filósofo alemão, quem? O Arthur, que eu estava dizendo, aqui em cima, Schopenhauer, do século XVIII, onde um dos seus melhores trabalhos, veja, 18, vocês sabem, é o ápice do iluminismo, onde um dos seus melhores trabalhos foi resumir a existência humana servindo-se da alegoria de um pêndulo. Veja, o pêndulo é equivalente à ideia dos senhores do mundo com a tesoura, com o xadrez, o poder azul, o poder vermelho, que oscilaria da esquerda para a direita, como muitos dos partidos políticos ou religiões, entre o enfado e a frustração. Eu também diria que esse pêndulo é a ambiguidade do ser humano, absolutamente necessária para definir se você é um pagão, se você é um pagão sincretista, aquele que usa o bem e o mal. A pirâmide para você é bem e mal. O primeiro triângulo toca o topo, o céu, e o segundo toca o inferno, as partes inferiores. Ou se você é um salvo, usando a ambiguidade do ser humano, da criatura, para equilíbrio. A verdade é o óbvio, como eu sempre digo, e está no equilíbrio. Verdade e oposição a este sistema sincretista pagão, que usa o bem e o mal como Salomão fez nos últimos anos de sua vida. Ele dizia, afinal, como em qualquer pêndulo, dois são os polos a considerar. Ou desejamos e, por definição, não dispomos do objeto desejado, e aí vem a frustração, e o misticismo provoca a frustração, ou dispomos daquilo que não desejamos mais, e aí vem o enfado. A vida é como uma projeção, realidade virtual, realidade aumentada, o holograma. Isso que agora nessa década e na próxima, que creio será a última ou penúltima, o homem está chegando tecnologicamente com a ciência avançada multiplicada às realidades de projeções virtuais e realidades aumentadas. Muito tem se falado sobre Blue Beam, holograma, essas capacidades todas que o homem, criatura, pode fazer. Pois bem, essa capacidade do homem fazer é a prova de que Deus deixou um ícone, uma minúscula possibilidade do homem entender o que de fato é, na macrovisão, na macroexistência, o holograma da vida, e é sobre isso que a gente vai discorrer agora. Vamos lá? Num dos episódios da série Black Mirror, um jovem morre em alguns segundos após ser um cobaia de uma das maiores empresas de games e jogos virtuais da Terra. Ao colocar o óculos e entrar naquela realidade virtual, parecia que ele tinha passado muitas horas dentro daquele game, numa casa mal assombrada,
mas foram apenas alguns segundos. E para você entender bem o que eu estou discorrendo, eu acho que essa película, esse episódio dessa série Black Mirror, embora muito assustador, revela muito bem o que eu estou falando. Ora, o princípio holográfico é uma das ideias cosmológicas que prevêem matematicamente o universo em apenas duas dimensões, onde, na verdade, só aparece tridimensional para nós, pois ele age como um holograma gigante. Essa forma de ver a vida como um triângulo tridimensional, só para nós, esse holograma da vida, que é comprimento, altura e largura. O princípio holográfico foi proposto pela primeira vez pelo físico Leonard Susskind na década de 1990. Ele afirma que um volume de espaço pode ser considerado como codificado num limite a ele, tal como um horizonte gravitacional dependente do observador e, portanto, precisa de menos dimensões do que parece precisar. Os físicos teóricos descobriram essa verdade e desde 1997 já são mais de 10.000 artigos publicados apoiando isso. O que os físicos querem dizer quando afirmam que o universo é plano é que o espaço e o tempo não estão totalmente deformados. E por isso, o nosso universo pode se expandir infinitamente. Se o nosso universo fosse negativo ou positivamente curvado, seria um sistema fechado e qualquer coisa que você jogasse para o espaço acabaria por voltar. Na verdade, você jogaria alguma coisa no espaço e esse algo voltaria, se fosse um sistema fechado, que não se expandisse. Veja meu vídeo, erro de Jerônimo, grave erro da Bíblia, sobre o firmamento. Não existe firmamento, existe extensão, que sempre está se estendendo os céus. Agora, uma equipe da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, levou as coisas um passo adiante e, em publicação na revista Physical Review Letters, mostrou que o princípio holográfico poderia ser verdade, mesmo em um sistema plano como o nosso universo. Se a gravidade quântica em um espaço plano permite uma descrição holográfica por uma teoria quântica padrão, então deve haver quantidades físicas que podem ser calculadas em ambas as teorias e os resultados devem concordar. Preste atenção. O século XX representou uma verdadeira revolução para a física. Eu nem cheguei nas grandes revelações de hoje. Primeiro, o reconhecimento da existência do mundo quântico, algo totalmente novo e desconhecido que parecia contrariar tudo o que se sabia até então. Com o tempo, acabamos conseguindo um entendimento satisfatório a respeito das menores estruturas conhecidas na natureza. Ao mesmo tempo, Albert Einstein desenvolvia sua teoria da relatividade, que proporcionou um salto em como concebemos o funcionamento das maiores estruturas do cosmos, universo. Os físicos então chegaram à conclusão de que as cordas que comporiam o nosso universo, existentes em 9 dimensões espaciais e uma dimensão temporal, seriam um holograma. Preste atenção. Uma mera projeção das ações que ocorrem neste universo mais simples e mais plano, de apenas uma dimensão. É importante você aprender, porque depois você vai lá contar para a tua família e conta errado. Vai falar para os seus amigos sobre o que aprendeu aqui e vai falar errado.
Acontece que nós crescemos pensando e acreditando que o mundo e a realidade em que existimos é algo tangível. Preste muita atenção, porque lá no final eu vou falar sobre isso. Vou repetir. Acontece que nós crescemos pensando e acreditando que o mundo e a realidade em que existimos é algo tangível e físico e é como ele é percebido. Você pode tocar em algo próximo de você agora? Seu próprio dispositivo de transmissão? Tocar na sua esposa, seu esposo, seus filhos? Passe a mão neles. É tangível ou não? Parece que sim, não é? No entanto, não só este processo de pensamento demonstra ser um engano pelas várias percepções de fenômenos difíceis de explicar, como também percebemos que é completamente subjetivo e não reflete uma realidade verdadeira. Daí então a sabedoria nos dirá: tudo que você vê, toca, não existe diretamente. Tudo que você vê e toca não existe realmente. Tudo é um holograma e você está sendo testado. O universo já foi visto como um espaço vazio, com matéria espalhadas. Agora está sendo visto como uma projeção holográfica decorrente de alguma realidade primária invisível aos nossos instrumentos biológicos e tecnológicos atuais. Então, toda a física, toda a ciência está comprovando isso. Uma pesquisa em 1982 na Universidade de Paris descobriu que, sob certas circunstâncias, partículas subatômicas, como os elétrons, são capazes de se comunicar instantaneamente, mais rápidos que a velocidade da luz. Eu repito, mais rápido que a velocidade da luz, uma com a outra, ao qual foi entrelaçada, independentemente da distância que os separa. Não importa se um elétron está a 3 metros de outro elétron, ou se um elétron está a 10 bilhões de quilômetros de distância nas unidades de medida humanas. De alguma forma, uma partícula sempre parecia saber o que a outra estava fazendo. Olha só. Tudo está interligado. Como é possível isso? Se fosse um universo real, o pedacinho de célula que tem no teu corpo não podia saber o pedacinho de célula que tem no outro corpo. Se fosse um universo real, hidrogênio, nitrogênio ou carbono não poderiam estar se comunicando. Muito menos prótons, elétrons, nêutrons e partículas subatômicas. Isso é somente explicável a partir do entendimento novo da ciência de que o universo é um holograma. Que coisa, não? Isso explica tanta coisa, tua cabeça vai mudar hoje. Eu disse ontem, prometi, que o tema de hoje é mudar toda a sua concepção de ver a vida. O grande físico David Bohm acredita que esses resultados indicam que a realidade objetiva não existe, que apesar da aparente solidez, o universo está no coração de um holograma fantástico, gigantesco e extremamente detalhado. Dentro de um holograma, o todo está dentro da parte. Não importa quantas vezes você divide o todo, a parte sempre conterá a totalidade.
A dedução sobre as experiências holográficas conclui que a autonomia e separação são uma ilusão, e isso chamamos de Maya, e que tudo é um. Olha só a primeira grande revelação. Todo o universo é um. Errad. Que lindo, hein? Unidade plena. Até nisso entendemos o que é Ek. Existe um universo onde todas as partículas físicas e metafísicas estão interligadas. Se tudo é um, então tudo é nada. E tudo é apenas metafísico, parte de um tempo virtual projetado só para testar consciências. Almas, espíritos, vidas, nós, eu e você. Em um universo holográfico, mesmo o tempo, veja meu vídeo Deus é o Tempo, e o espaço não podem mais serem vistos como fundamentais. Conceitos como localização desaparecem diante de um universo em que nada está verdadeiramente separado de nada, tempo e espaço tridimensional. Vamos então à grande primeira revelação de hoje sobre a vida. Olha que lindo. A sua realidade de nível mais profundo é uma espécie de super-holograma no qual passado, presente e futuro existem simultaneamente. Isto é fantástico, sábio, profundo, revelador. Um grande enigma revelado, já que há mais de 12 anos eu preguei no sistema um sermão chamado A Vida é um Teste. E me lembro bem, o templo, entre aspas, cheio e quase ninguém deu valor às minhas palavras. De tão alienados, onde estavam os sábios naquele dia? Ou quase ninguém entendeu o que eu falei. E hoje aqui espero que vocês deem valor a essas palavras e alguns sábios entendam. O universo tridimensional em que vivemos é um holograma criado a partir de uma realidade primária que está fora do espaço e do tempo. É uma cópia de algo real, por isso faz sentido. Nesse caso, porque o nosso verdadeiro eu está em outra realidade. A consciência é o verdadeiro nós. A consciência é tudo e, portanto, não é nada, já que tudo que existe é a consciência, alma eterna. Daí entendemos, João 3,16, o verbo que se fez carne, o Criador em carne, que veio para nos dar vida eterna. Em um universo holográfico, explica-se todas as experiências paranormais e místicas. Veja como aqui nós entendemos aquele versículo que eu criei para a desmistificação. Todas as coisas contribuem para aqueles que são místicos. Parece que tudo dá certo para alimentar a superstição, para alimentar o misticismo, a tolice. Por quê? Por que a ignobilidade, a ignorância é sempre alimentada, a alienação? Parece que é tão difícil sair desse redemoinho chamado sistema, que não nos quer largar. Porque o universo todo é um holograma e só os sábios conseguem discernir isso. E a partir do momento que você discerne isso, que você começa a pensar, você começa a refletir, então tudo em sua volta começa a fazer sentido. Experiências de quase morte podem ser explicadas no universo holográfico.
em que a morte é somente uma mudança de consciência de um nível de realidade do holograma para outro real, de morte eterna ou vida eterna. Veja meus vídeos e estudos sobre consciência, sobre inferno, Seol, umbral, purgatório, recentes. O que vem a ser a vida, então? Um holograma ou um sonho passageiro? O modelo holográfico do universo explica os sonhos lúcidos, onde tais sonhos são visitas a realidades paralelas. As sincronicidades podem ser explicadas pelo modelo holográfico. Os nossos processos de pensamentos estão muito mais ligados ao mundo físico do que foi pensado anteriormente. Observe também que as sincronicidades tendem a atingir um pico pouco antes de uma nova percepção ou intuição. Telepatia, precognição, sentidos de unidade com o universo e até mesmo a psicocinese podem ser explicados através do modelo holográfico. A holografia pode explicar como o nosso cérebro consegue armazenar tanta informação em tão pouquíssimo espaço. O nosso cérebro tem capacidade de armazenar 280 quintilhões de bits ou bytes, como queira, com informações. Que coisa. Respondendo ao Paulo Ferreira que está no chat, num sonho, quando você está sonhando, você também parece estar cheirando. Parece que algo tem aroma. Parece que nos alimentamos. Parece que sangramos, sofremos, corremos, suamos, cansamos. E sonhamos até que dormimos. E tudo parece ser real. Façam esse paralelo. Todas as realidades relativas são criadas pela consciência existente em si mesma. Nós somos essa consciência. Nós somos a consciência existente em relação a nós mesmos e interagimos com nós mesmos. A realidade física é um produto da consciência, mas a consciência não é um produto da realidade física. Imagine um aquário que contém um peixe. Imagine também que você não é capaz de ver este aquário diretamente. E seu conhecimento deste aquário se dá por meio de duas câmaras de televisão. Duas câmeras. Está errado aqui. Uma dirigida ao lado da frente e outra à parte lateral. Quando você fica observando atentamente os dois monitores, você acaba presumindo que o peixe de cada uma das telas é uma entidade individual. Isto porque, como as câmeras foram colocadas em ângulos distintos, cada uma das imagens será também ligeiramente diferente. Mas se você continua a olhar para os dois peixes, entre aspas, você acaba adquirindo a consciência de que há uma relação entre eles. Quando um se vira, o outro faz uma volta correspondente apenas ligeiramente diferente. Quando um se coloca de frente para a frente, o outro se coloca de frente para o lado. Se você não sabe das angulações das câmeras e for levado somente pelos sentidos, você pode ser levado a concluir que os peixes estão se intercomunicando, apesar de claramente este não ser o caso. E mais uma vez eu indico para entenderem isso o filme Show de Truman. Assistam um filme antigo, mas muito válido como metáfora, como alegoria, Show de Truman.
Não seria difícil supor que, com base nesses fatos, a ideia de que algo está lá ou algo não está lá é mera convenção, consenso, porque o que chamamos de realidade é formulado e ratificado a nível de inconsciência humana, a qual todas as mentes estão interligadas. Sendo assim, o que somos hoje é um reflexo do que projetamos, seja consciente ou inconscientemente, para nós mesmos. A vida é feita de escolhas. A aparente estrutura física do corpo nada mais é do que a projeção holográfica da consciência alma. A tua alma, isso explica a tricotomia. A tua alma, a tua consciência eterna está corporificada, fisicalizada, projetada holograficamente nisso que você tem chamado corpo. O que dá condições para que a sua alma consciência possa ter pelo menos 5 sentidos, além do 6º sentido, que é a intuição, a glândula pínea. Olha só. Que coisa. Por aí você pode entender o que eu ensinei nos vídeos e estudos sobre linha imaginária, 4ª dimensão, a tua fé te salvou, não Deus, e outros sobre física quântica e metafísica. A vida é um sonho e a morte o despertar. Que lindo! Pena que os tolos estão dizendo que isso é desnecessário. Vocês não estão preparados para estarem aqui. A vida é um holograma. Teste. Vamos lá? Os óculos virtuais, as projeções 3D, 6D e 7D e os games funcionam com uma lógica diferente daquela que encontramos no dia a dia. O aprendizado é quase sempre por tentativa e erro, sem manual de instruções. E não existem líderes. O universo gira em torno de cada jogador ou usuário virtual, onde cada missão tem um líder diferente. Todos os obstáculos podem ser quebrados, e é por isso que esta geração está chegando ao mercado de trabalho de forma resistente ao sistema, mas não como nós, e saindo do extremo hierárquico, melhor dizendo, aqui está errado, hierárquico para o extremo anarquista ou niilismo, que eu chamo de autodenominacionalismo, esse isolacionismo, esse desigrejismo pleno. É terrível. Eles resistem em obedecer aos patrões e têm mais vontade de aprender fazendo, nada de teoria. E isso em partes é bom, mas é o efeito dos games, da vida virtual. E mais necessidade de recompensas imediatas, o que as empresas nem sempre conseguem oferecer. Essa é a nova geração, e cada geração que nasce nesse mundo virtual, nesse mundo de uma visão micro-holográfica, né? Veja que essa possibilidade do micro-holograma mostra as complexidades da vida macro-holograma. Essa realidade paralela explica o que é a vida. Vamos lá. Quando começa este holograma, este dormir, o sonhar? Quando, afinal, colocamos o óculos e começamos a prova da existência para o Criador? Saber se somos uma boa consciência ou uma má consciência. Na verdade, o que eu fiz foi te testar, Laura. E assim que você se manifeste, aí os moderadores já podem agir. Que bom que você se manifestou. Segundo o catolicismo, mãe, e protestantismo, filhas.
A vida começa na concepção, quando o óvulo é fertilizado, formando um ser humano pleno, e não é um ser humano em potencial. Veja só, a mãe católica e as filhas protestantes, vocês sabem, estão lá na bancada católica, bancada evangélica, defendendo a família, contra o aborto, e assim vai. Por mais de uma vez, o Papa Bento XVI reafirmou a posição da Igreja contra o aborto e a manipulação de embriões. Segundo o Papa, intitulado O Ato de Negar o Dom da Vida, de suprimir ou manipular a vida que nasce, é contrário ao amor humano. Vamos conhecer a visão do islamismo, quando é que a vida começa. Veja só, nos princípios do No islamismo, o início da vida acontece quando a alma é soprada por Alá no feto, cerca de 6 meses depois da fecundação. 120 dias depois só, para os muçulmanos, é que existe vida no feto, que vem, então, portanto, esse início do teste da vida. Os muçulmanos condenam o aborto, mas muitos aceitam a prática, principalmente quando há risco para a vida da mãe, e tendem a apoiar o estudo com células-tronco embrionárias. Já o budismo diz que a vida é um processo contínuo e ininterrupto, não começa na união de óvulo e espermatozoide, e aí vem aquela ideia toda do panteísmo, que Deus está nas plantas, nos animais, na água, em tudo. Entre as correntes budistas, não há consenso sobre aborto e pesquisas com embriões. Já no hinduísmo, a alma e matéria se encontram na fecundação e é aí que começa a vida. E como o embrião possui uma alma, deve ser tratado como ser humano. Na questão do aborto, hindus escolhem a ação menos prejudicial a todos os envolvidos, a mãe, o pai, o feto e a sociedade. Assim, em geral, se opõe à interrupção da gravidez, menos em casos que colocam em risco a vida da mãe. Mas afinal, qual é a grande verdade sobre o começo da vida? E como sempre acontece nessas perguntas, nós só conseguimos descobrir essas grandes verdades recorrendo ao pensamento dos judeus. Vamos lá? A grande verdade sobre o começo da vida. Só então encontramos a verdade entre os judeus e não no judaísmo, veja bem. A vida, consciência, começa apenas no 40º dia. Olha só, alguns dizem do 7º dia até o 40º após a fecundação. Então os judeus sempre entenderam que depois da fecundação, espermatozoide e óvulo, depois da fase zigoto, somente no 7º dia, e a maioria acredita após o 40º dia, é que nós temos o assopro de Deus, o pneuma, ou como você quiser, o paracleto, quando ele assopra e dá para a pessoa o canal de comunicação, a tricotomia, a possibilidade de se comunicar com o Criador, o Espírito e a alma, que é a consciência eterna. Quem não confia no dom, não devia se manifestar agora no chat. Não sei o que vocês estão fazendo aqui. A formação humana realmente só começa depois de 40 dias. Antes disso, a interrupção da gravidez não é considerada homicídio. Olha só. Essa parte aqui que eu estou falando vai ser subdividida num outro vídeo sobre aborto. Eu quero que você olhe um pouco para cá. Malafaia, Feliciano, Bolsonaro, Magno Malta e por aí vai. Padre Paulo Ricardo. Quanta luta em favor da família. Em partes verdade. Mas qual é a motivação? Será que eles estão lutando pela sua família mesmo? Qual é a motivação, afinal? O que os motiva? A caridade do uma mão lava a outra?
Eu ajudo vocês e vocês me ajudam? E vocês me dão poder e dinheiro? Hã? Eu estou provando aqui que está na Profetas Poéticos e Torá. Torá, Pentateuco, Escrituras, 1 Timóteo 3,16, todas divinamente inspiradas. Nenhum parágrafo, inciso, nenhum texto sequer, nenhum artigo da lei, nem no tempo da mais severa, árdua e pujante lei, nem no tempo da profusão das leis da legislação mosaica, nem naqueles dias o judeu entendia que o aborto é um homicídio. O aborto até o 40º dia não é homicídio. Sempre foi entendido assim entre os judeus. Mas os religiosos cristãos que têm o Brit Hadashah adulterado, e mesmo com as adulterações que são sutis, porque não podem ser escrachadas, as sutilezas das alterações, ninguém pode desfazer as muitas cópias dos copistas que preservam o conteúdo essencial, original, por isso originais, das línguas originais da Torá. Torá e Tanar, Antigo Testamento todo, não existe nada com relação a isso. Mas a partir do 40º dia, o bebê sim não pode ser abortado. Estou falando concepção de qualquer judeu. Por favor. Isso aqui é espetacular. Para você ver o que a religião faz, e sobre a religião eu termino a frase. A frase não, essa etapa aqui. Vou começar a partir daqui de novo para um bom entendimento. A formação humana realmente só começa depois de 40 dias. Antes disso, a interrupção da gravidez não é considerada homicídio. Viu? Quantas mães, quem sabe, estão nos assistindo e se sentindo culpadas porque tiveram que abortar um dia na primeira semana e na segunda semana. Dessa forma, os judeus, mesmo com Torá, sempre permitiram a pesquisa com células-tronco e o aborto quando a gravidez envolve risco de vida para a mãe ou resulta de estupro. Aqui está a verdade. O restante faz como os fariseus, essênios e gnósticos, criam preceitos com aparência de santidade, mas são pura vaidade e não valem nada, a não ser para seu próprio ego religioso, como diz Colossenses 2, do 18 ao 23. Jean, o que você faz aqui, querido? Vai procurar um culto de vitória por aí, ou um vídeo de conspiração. Se a morte é o acordar, o despertar, quando então sairemos desse holograma para a vida real eterna com o nosso Criador ao vencermos este mundo? Olha que lindo. O Fernando Carlos Prado deturpando minhas palavras. Você viu como as pessoas estão longe da sabedoria? Quanta ignorância, ignobilidade, olha, o sistema, você sai do sistema, mas o sistema não sai da tua cabeça. Ele te idiotiza, ele te prende em dogmas, em extremos. Deturpa as palavras, interpreta errado. Se vocês fazem isso com o que eu falo, imagine com a Bíblia. Imagine com o Evangelho. Vocês não estão preparados para me ouvir. Não estão.
Vamos lá. Primeiramente, salientar que os perdidos passarão pelo umbral, Seol, purgatório, inferno da consciência por uma longa eternidade, vendo todos os seus erros diante de si. Veja o estudo ali no link da transcrição. Vale relembrar que também na série Black Mirror tem um episódio de uma moça que matou a sua filha queimada, carbonizada, e aquele erro fica passando diante dela a vida toda. Aquilo é uma alegoria, um exemplo, um tipo de como que será esse inferno da consciência por uma eternidade. Vamos lá? As muitas formas de despertar, acordar, tirar o óculos das projeções da existência hologramada para a promoção, salvos, ou a depuração da consciência, no caso dos perdidos. Olha só, nós falamos sobre a vida, que na verdade é um sono, ao contrário do que a gente pensa quando aprende teologia, quando escuta os religiosos falarem. Né? É comum, quando alguém falece, a gente dizer que descansou no Senhor e na verdade essa pessoa está acordando de fato. Por quê? Porque a vida após a morte é real, e falarei sobre isso no final. O David Sueli, comentários desapropriados agora. Tem hora certa. O que eu falei ontem? Hora de falar, para quem falar, como falar. Sabe, vocês precisam crescer muito ainda, gente. Muito. Para começo de conversa, os sábios estão em silêncio nesse momento. Nem escrevendo estão. Estado de coma. A inconsciência é causada por danos na substância reticular ativadora, que regula nosso despertar. Então, vê só. Em tipos leves de coma, a pessoa fica agitada, suando, emitindo grunhidos e tem delírios. Olha, esse é um tipo, uma forma de morte, de despertar, um estado de coma. Existe o coma profundo. Nesse estágio, nem mesmo estímulos dolorosos afetam o organismo. Dependendo da lesão, o paciente pode até manter sentidos como a audição, mas dificilmente entenderá o que ouve. O estado vegetativo. O paciente tem danificado o córtex, a casca do cérebro, região responsável pelo raciocínio. Movimentos voluntários de sentidos. Não voltará a sentir, ter memória ou consciência de si, mas a atividade automática do corpo continua normal. Os olhos mantêm-se abertos, há respiração e até choro involuntário. Uma americana, por exemplo, ficou assim durante 15 anos. Coma irreversível é causado por lesões encefálicas irrecuperáveis. Nesse caso, a pessoa viverá para sempre, sem consciência e com a ajuda. Deixa eu diminuir aqui. Sem consciência e com a ajuda de respiradores artificiais. Trata-se do que hoje se conhece como morte cerebral. Pseudocoma, tetraplégico e com paralisia de movimentos da faringe e da face, o paciente consegue apenas abrir pálpebras e mover os olhos. Conhecido também como síndrome de encarceramento. Agora falemos sobre o longo caminho do acordar, do despertar, chamado morte, de um bom sonho ou de um pesadelo da vida, dependendo como foram suas escolhas. Porque a vida é feita de escolhas.
Morte do cérebro. Por favor, alguém pode fazer alguma coisa nesse chat aí com essas pessoas que eu não sei o que elas estão fazendo aqui. Morte do cérebro. Se o sangue deixar de fluir no cérebro por mais de 4 minutos, os neurônios do córtex param de funcionar e a pessoa deixa de sentir e pensar. Depois, o tronco cerebral entra em pane. Sem ele, cessam os movimentos involuntários do corpo, principalmente a respiração. O coração para em seguida. Com a ajuda de um respirador, o coração pode ser mantido. Mas se os aparelhos forem retirados, coração e respiração param. Aí as células estancam. Como eu falei mais minuciosamente no vídeo 72 horas depois da morte. 72 horas depois da morte. Assistam. As células, por fim, estancam. O sangue para de circular, o coração para de bater e as células deixam de se reproduzir. Aí o cabelo, barba e unhas interrompem o crescimento. Depois, o fim dos órgãos. Com o fim da circulação, o sangue começa a coagular nos órgãos e tecidos, deixando-os inviáveis para transplantes. Algumas exceções, as córneas, que podem ser retiradas até 3 horas, e os ossos, que resistem até 6 horas após o fim da respiração. Por fim, o cadáver. Cerca de 3 horas após a parada cardíaca, o corpo toma um aspecto conhecido como morte. O calor do corpo cai cerca de 10 graus centígrados por hora. 10 graus centígrados por hora, até ser regulado pela temperatura ambiente. O esqueleto. O corpo começa a se comportar como objeto físico. A membrana das células não funciona mais. E o cadáver começa a perder água. 18 horas depois da parada cardíaca, as bactérias começam a decompor o cadáver e iniciam a putrefação. Depois de 8 semanas, resta apenas o esqueleto. E você tem que assistir o vídeo 72 horas depois da morte para saber grandes verdades. Que, por exemplo, nós começamos a morrer pelo menos 3 horas antes de cairmos ao chão ou de alguém detectar e constatar que estamos mortos. A EQM, experiência de quase morte, ou seria melhor dizer EQD, experiência de quase despertar, ou então EQA, experiência de quase acordar, daqueles que quase acordaram do holograma da vida. A paz, olha só, com base em milhares de experiências que os cientistas pesquisaram e constataram ao decorrer de muitos anos. Paz é um dos fenômenos. No início da experiência, a dor desaparece. Somem também as noções de tempo e espaço. Olha só, tempo e espaço só existem enquanto você está vivo. A pessoa é tomada por um sentimento indescritível de paz e serenidade. Essa fase ocorre em cerca de 60% das experiências de quase morte. Outros passam pelo fenômeno da viagem. A sensação é de se desprender do corpo físico e flutuar. Muitos dizem ver e ouvir o que se passa no ambiente em que o corpo está. Outros vão a lugares distantes, há até viagens espaciais. A maioria deles passam pelo fenômeno do túnel transitória de escuridão. São comuns as descrições de viagens muito velozes por um túnel, como se a pessoa estivesse sendo tragada por um aspirador de pó gigante. A luz também é muito comum nas experiências de quase morte. No fim desse túnel, quase sempre há uma luz,
Sobreviventes de experiências de quase morte dizem que essa é a luz mais brilhante que poderia existir no universo, e ainda assim não ofusca a visão. A fronteira. Em cerca de 10% dos casos, a pessoa relata entrar na túnel, também muito comum. Além dela, há ambientes paradisíacos e um limite que, se for ultrapassado, tornaria a morte irreversível. A pessoa acorda em seu corpo e volta a sentir dor. Quase todos que passaram por EQM recordaram vividamente todos os fatos da sua vida. Isso aqui eu sempre falo nos vídeos, quando eu falo sobre consciência, quando eu falo sobre a vida. Isso aqui é muito importante. O julgamento da consciência logo após o despertar, que conhecemos como morte. Quase todos que passaram por EQM, experiência de quase morte, recordaram vividamente todos os fatos de sua vida. Que coisa. Fechamento. Durante a EQM, a pessoa pode vir a encontrar uma esfera, todo o conhecimento do universo. Olha só. Que lindo isso. Só o sábio entende isso aqui. O sábio dá valor a cada palavra dado com isso aqui. Vou repetir. Durante a experiência de quase morte, a pessoa põe uma esfera que encerra todo o conhecimento do universo. O aparece. Tudo e todos passam a ser uma coisa só. Assim como os físicos e cientistas chegaram a essa nova conclusão de que tudo é um. Por isso que Jesus amava tanto os samaritanos e não os fariseus. E por isso que eu gosto de espíritas católicos, não os místicos, os católicos não tão praticantes. Os ateus, os agnósticos, os budistas, os espíritas. Nessa hora eles estão mastigando e comendo tudo que eu estou falando. Mas os crentelhos, infelizmente aqueles que saíram do sistema místico, nunca vão entender porque estão bitolados, idiotizados. O ego desaparece, tudo e todos passam a ser uma coisa só. Assim como os físicos e cientistas chegaram a essa nova conclusão de que tudo é um. Que tal, hein? Bom ou não? De que tudo é um holograma, um sonho. Me lembro uma vez que eu estava no sistema e lá dentro do sistema eu escutei alguém pregar. Irmãos, estamos aqui dormindo, mas em breve, quando o nosso Salvador voltar, acordaremos, despertaremos, ressurgiremos. Vê se não é a pura verdade. Eles mesmos dizem, só não entendem a profundidade do que dizem. Estamos que dormindo, mas em breve ressuscitaremos e passaremos da morte para a vida com vida eterna. Ressuscitar com ele na sua vinda é o mesmo que acordar, deixar sair do sono da vida. Em azul eu vou chegar na grande, grande, grande revelação. Quando morrermos, acordaremos, aqui está faltando um.
Quando morrermos, acordaremos, e não como dizem muitos equivocados, dormimos ou dormiremos. Descansamos, sim, se somos salvos, mas conscientes como antes. Mesmo a vida sendo um holograma, a sua consciência está aqui materializando tudo à sua volta. Mas no mundo real, e não mais em hologramas. Eu não sei se alguém está entendendo. Mas quem está entendendo vai até chorar, ou vai pular, vai reagir de alguma forma. Porque olha só o que eu vou dizer. Posso então terminar com uma pujante e gloriosa revelação. Jesus, Yeshua, o Criador em carne, veio nos trazer a possibilidade de existirmos de verdade, realmente, podendo sair dos sonhos e pesadelos, acordar, viver para todo sempre com Ele, o autor da vida, a própria vida. Como é bom acordar, como é bom acabar um pesadelo. E esse acordar chama-se morte, a transição do sonho para o despertar. E esse pesadelo chama-se sistema do mundo, de onde ele veio nos salvar. Ai dos que se perderem, pois nunca poderão viver realmente. Vão sair desta vida que é um holograma para um tormento de consciência que é outro holograma, vão para o juízo das almas que é real e receberão a sentença final com a segunda e definitiva morte no Geena, como diz Apocalipse 20. Aniquilados pelas suas maldades, nunca poderão viver, acordar realmente, despertar realmente. Só passaram alguns segundos numa noite de sono projetada num holograma, de onde escolheram viver pesadelos e, por serem más consciências, serão aniquilados. Os salvos, sim, viverão uma vida palpável, tangível, verdadeira, genuína, verídica, autêntica, lídima, fidedigna, legítima, original, orgânica. Ah, entenderam. Vale a pena ou não vale a pena entender essa mensagem? Sábios ouvem ópera? Estou terminando. Vocês não sabem o quanto que eu chorei quando eu preparava esse estudo. Poucas pessoas estão preparadas para entender isso.
A vida é um holograma, a tua consciência, a alma projeta as coisas físicas materializadas, e é por isso que o espiritual é desmaterializado. É por isso que o espiritual não dá valor à matéria, à carne. É por isso que o espiritual não dá valor às coisas dessa vida e não ama as coisas desse mundo. Porque o espiritual sabe que tudo é nada. E ele só está passando por uma prova. E quando ele morrer, a transição da vitória, ele acorda, ele desperta. E aí se cumpre o texto sólido, real e verdadeiro do Evangelho, conhecido por tantos. Deus, o Criador, amou o mundo de tal maneira que se fez filho, corporificou-se, saiu do espírito, pneuma, paracleto, consciência maior, macroconsciência, corporificando-se em corpo, o verbo, o holograma, a consciência maior, o verbo se fez carne, habitou entre nós, viveu entre nós, venceu entre nós, morreu entre nós, ressuscitou porque é a vida. E agora, corporificado na dispensação espírito, mas como filho ainda corporificado, espera todos aqueles que vencerem essa vida hologramada, para que depois dessa vida não tão real, no acordar, no despertar do sono da vida que pode durar 20, 50, 70, 120 anos. Quando todos morrerem, isto é, quando todos acordarem, estarão diante dele. O verão, poderão abraçá-lo, porque ele tem um corpo. O corpo de Jesus Cristo, Yahshua, o Deus que se fez filho, mas que é consciência maior, que é verbo, que é espírito. Onde todas as partículas do universo são errad, um só. Todos os físicos e cientistas entenderam isso. Tudo se conecta, está interligado. Todas as partículas, até as subatômicas, prótons, elétrons e nêutrons se comunicam mais do que a velocidade da luz, mais rápidos do que a velocidade da luz, onde tudo é uma projeção, porque vem de uma luz. E ele disse: eu sou a luz do mundo. Ele é a luz da projeção de todas as coisas. E aqueles que morrerem e vencerem esse tempo efêmero de provação poderão viver eternamente, de eternidade a eternidade, realmente, fidedignamente. Isso aqui não é vida. Isso aqui é um sono. Por isso é tão difícil. Por isso passa tão rápido. Por isso tudo é vaidade e vazio. Porque ali, no acordar, no despertar, nós todos teremos uma vida real. Uma existência real. E aqueles que perderem esse mundo não terão o privilégio de viver. Eles nunca saberão o que é vida. Eles apenas dormiram e quando acordaram,
foram aniquilados pelo fogo. Quem é sábio, entenda. Até amanhã.